Bom dia aos irmãos que estão entrando agora. Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. É um início, nossos irmãos também que estão participando da classe de acolhimento estão conosco também nesta manhã. Sejam bem-vindos aí. E eu vou pedir para o Gil começar orando, né? E a gente poder dar início à nossa aula. E se alguém tiver também algum pedido de oração, coloque aí, para que a gente possa estar orando aí no início da aula. Abra o seu microfone e pode falar, por favor. Algum pedido de oração? Pastor, gostaria de pedir oração para o Enio, que ele está sentindo muitas dores nos braços, nas pernas, está assim muito dolorido, com dificuldade até de estar trabalhando. Eu gostaria de pedir oração. Ok, vamos orar pelo Enio. Mais alguém? É o seu, Gil, que está instalando, não é o meu. Não é o meu, não. É o seu, Gil. Já silenciei É o tudo? seu. É o meu? É o seu. O seu tá no computador? Tá. Então você vai lá em configurações. E tira sons. Isso. Notificações, aí tira o som e a notificação da área de trabalho. Tá. Mais alguém tem algum pedido de oração? Ele ficou todo animadinho que a culpa era do Gil lá. Sempre é bom quando você não é culpado. Que bênção, né? Vai falar sobre o que mesmo hoje, irmão? Hoje nós vamos falar sobre religiosidade de novo. Que é aquele que sempre joga a culpa no outro. É interessante, é isso aí mesmo, né? Pastor, Se auto-justificar, né? Irmã Adélia. Eu quero pedir oração para o Antônio Carlos, que ele está com depressão, ficou esquizofrênico, está com síndrome do pânico. Pedir oração por ele. Ok, vamos orar. Como é o nome dele? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Bom dia, Moral. Bom dia, pastor. Pensa, e uma vizinha aqui que está bastante enferma, perdendo muito líquido, aquela coisa, sangramento e tudo, beleza? Ok. Qual o nome da vizinha? Então, vou orar pela Ivanilde. E pela Ivanilde. Pela Geisa, Isso. Ivanilde, pelo Enio, né? E a irmã Adélia, eu acho que é José Carlos, né? Pô, vamos orar, Gil? Vamos. Vamos orar, gente. Deus, nós queremos te agradecer nesta manhã por esse dia. Te agradecer, ó Pai, porque estamos aqui prontos e dispostos a ouvir a tua palavra, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós através das Escrituras, e que essas verdades, ó Pai, sejam verdades em nossas vidas, transformando o nosso coração, as nossas atitudes e todo o nosso ser, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada membro da PIB de Bertioga, cada membro da Ilha Caraguatá que está aqui conosco, que possamos, Pai, juntos crescer no conhecimento do Senhor, crescer mais e mais no conhecimento da tua palavra. Ó Senhor, apresentamos, ó Pai, esses pedidos de oração que foram feitos. A maioria deles por questões de saúde, ó Pai, que foram apresentados pelos nossos irmãos. Senhor, coloca a tua mão, ó Pai. Amém. Nós sabemos que de nós mesmos, não temos poder nenhum. O que podemos fazer é clamar ao Senhor, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz. Por isso, Pai, se assim for da sua vontade, toca, Pai, nessas pessoas enfermas, trazendo, Pai, a restauração da saúde nesse momento, a restauração do vigor nesse momento, e que elas possam também, se não conhecem, conhecerem mais de Ti, ó Pai.
Deus, Amém, muito Senhor. nesse dia, obrigado pela vida do pastor Michel, que estará ministrando a aula para nós nesse momento. Que o Senhor abençoe, que o Senhor capacite e que o Senhor derrame da tua graça cada dia mais sobre a vida dele. No mais, ó Pai, é isso que oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos dar início à nossa aula. Se você que está pela primeira vez conosco quiser falar, é só abrir o seu microfone, não tem problema. Mais um de cada vez, é claro. E nós vamos estar dando sequência aí. Eu acho que a aula está sendo gravada. Eu acho. Não é isso, Milu? Amém, igreja? Senhor. Amém. Então, nós vamos seguindo aí. Lembrando que eu estou aqui só com o slide, eu só estou olhando o slide, então não estou vendo ninguém. Se você quiser falar, então você abre o seu áudio para eu poder perceber que alguém está querendo fazer alguma pergunta, quer acrescentar aí, rapaz. Ajudar a adicionar alguma coisa à aula, ok? Estamos estudando as parábolas de Jesus. Nós temos uma ferramenta que estamos usando para o estudo dessa aula. A fonte é a Bíblia. Não esqueça de estar com a sua Bíblia. Pode ser ela digital, pode ser a Bíblia de papel. O importante é ter a Bíblia em suas mãos. Eu também estou usando esse livro aqui, um comentário bíblico do John MacArthur, que fala sobre as parábolas de Jesus. Então, nós estamos seguindo a sequência. Para quem tem esse livro, hoje nós vamos usar o capítulo 5 deste livro. É o capítulo 5. Mas a Bíblia é a nossa fonte. Tem minhas parábolas, como eu já disse, já definimos as parábolas. Nós estamos olhando à luz dos ensinamentos de Jesus, à luz do Evangelho de Cristo, como discernir essas parábolas. A parábola não é uma história jogada no meio dos evangelhos, uma historinha da carochinha que Jesus contava, e aí, para ficar mais bonito e intelectual, ele jogou no meio do ensinamento dele. Todas essas parábolas estão linkadas e conectadas a toda a mensagem do evangelho. É chegado o reino dos céus, né? Bem, hoje nós vamos aprender, lá em Lucas, né, capítulo 10, uma lição sobre o amor ao próximo. Assim, vamos dizer que seja o que é comum quando lemos a parábola do bom samaritano. Mas isso é muito raso se a gente ficar com a parábola do bom samaritano e só entender que ela quer dizer amor ao próximo, fazer boas obras, né? Por isso que o nome já é sugestivo. O bom samaritano. Perceba que Jesus não dá nome às suas parábolas. Quem dá nome às parábolas são as edições bíblicas. Todos esses títulos em negrito da sua Bíblia não são sagrados. Eles são sequências, eles são destaques que as editoras bíblicas nos nossos dias deram. Na verdade, essa parábola está narrada dizendo assim, certo ocasião, um período, é assim que está. Não tem um título quando foi escrito no Evangelho de Lucas. Essa questão de dar título foi não. E geralmente, como a gente já tem estudado aí, às vezes é até equivocado o título que é dado ao livro, a parábola, perdão. Nós estamos em Lucas 10, como eu disse, né? O bom samaritano geralmente é um sinônimo de gente generosa. E ponto. Aí quando a gente quer falar de generosidade para a igreja, a gente linka o bom samaritano. Quando você é chamado até fora do arraial religioso como um bom samaritano, você também é tido como uma pessoa, porque a pessoa está querendo dizer que você é uma pessoa generosa. Mas eu quero já dizer a você
que esse texto não só quer falar de generosidade. Então, antes de darmos início, a ideia central da parábola, qual é a ideia central da parábola? A ideia central da parábola é a gente poder dar essa resposta tão objetiva. Nós precisamos entender também o contexto imediato dessa mensagem. O que em Lucas 10, né? Porque Jesus disse essa parábola. Então, eu quero já também, nesse momento, fazer uma explicação aqui. Até para poder darmos sequência aos estudos e a gente poder ser um pouco mais objetivo. Às vezes eu vou usar algum texto bíblico, às vezes não, sempre. E aqui tem muita gente que prega, tem o Gil, tem o Chico, tem mais gente aí que agora eu não consigo ver quem está no estudo, sabe muito bem do que eu quero dizer, e comigo também não é diferente. Quando eu fui estudar essa semana a parábola do bom samaritano, eu comecei a ler o seu contexto, a sua realidade, e antes que eu pudesse dar pontos, conexões, antes de eu ler o texto que o John MacArthur também escreveu, comentando a parábola, que eu busquei outros comentários bíblicos, antes de tudo isso, eu geralmente, e eu sei que isso é a maioria daqueles que pregam, eles fazem uma autoanálise. Eu sempre faço uma autoanálise. Então, todas as vezes que eu vier aqui para fazer qualquer estudo, eu quero dizer para vocês que eu não vou falar ou pregar alguma coisa sem antes dizer assim, o que eu pessoalmente tenho a ver com isso. Então, quando muitas vezes se fala sobre religiosidade, sobre práticas religiosas, quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, olha, meu irmão, eu quero dizer primeiro que ele, antes de bater o cajado nas ovelhas, né, eu quero dizer que eu bato primeiro em mim também, para que eu também mude. De forma alguma eu venho para qualquer estudo ou mensagem que eu venha pregar, sem antes discernir o que isso tem a ver comigo. Então, essa parábola e a outra de domingo que vem, que nós vamos estudar, e até vou ver com o Gil se eu faço também semana que vem, se ele deixar, eu possa também falar, o tema puxa sempre para a mesma situação, falando sobre religiosidade. Mas por que causa estranheza para alguns? Porque a maioria das vezes a gente usa as mensagens do Evangelho sempre voltada ao não crente, ao não cristão. E sempre equivocadamente se tem um apelo evangelístico em algumas parábolas, em alguns textos bíblicos, que não é a ideia central da parábola. Então, às vezes, quando você buscar a essência dela, você vai ver sempre, a grande maioria delas é Jesus chamando o seu povo para o retorno às Escrituras, para a renúncia à religiosidade. Ah, mas por que então fala sempre nisso? Porque é a realidade nossa. Então, esse estudo das parábolas tem muito a ver muito conosco, cristãos, evangélicos, batistas, do que muitas vezes com não os crentes. Então, eu quero pedir para que os irmãos, quando a gente estiver aqui estudando, todos nós, eu, você, Gil, que está me ajudando, que a gente possa desarmar dos nossos conceitos, das nossas ideias do que o texto já quer dizer, desarme. Não pense que seja, olha, está dizendo isso para mim, para fulano. Não, estude dizendo assim, o que eu tenho a ver com a mensagem central dessa parábola, o que Jesus quer dizer para mim nessa manhã. Então, eu quero começar dizendo isso aí, e que nós possamos estar juntos, irmãos, nisso, entendendo que a palavra de Deus, Paulo orienta Timóteo, pregue a palavra,
a tempo e fora de tempo, exorta, repreende. Então, essa é a pregação do Evangelho. Uma pregação que me exorta, que me repreende. O fora disso é autoajuda, é teologia coaching, é qualquer outra coisa, menos o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Espero que você tenha dizendo amém. Vamos entender o contexto dessa parábola. O contexto está dentro do que a Bíblia vai nos dizer lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Jesus está contando uma parábola a um perito da lei, pedante, né? Que tentou diminuir a força da lei de Deus com uma análise exagerada da palavra próximo. Porque esse era o contexto. Jesus está falando nessa parábola especificamente, respondendo a uma pergunta que lhe foi dada. E em Lucas 10, antes desse encontro com esse perito da lei, eu vou usar esse termo, perito da lei, mas na sua Bíblia talvez a tradução esteja outra. Estou usando o que a NVI está dizendo. Indo um pouco mais atrás, Jesus está enviando os seus 70 discípulos em uma missão nessa região da Galileia. Na região, de fato, onde Jesus havia crescido, o seu lugar. Tanto que ele era conhecido como o Galileu. Os seus discípulos também, os 12, eram desta região, com exceção, acho que de um. Então, Jesus está ali e vê a dureza do coração dessas pessoas. E ele vai dizer aí no verso 13 do capítulo 10 de Lucas: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaída, porque os milagres que foram realizados entre vocês fossem... E aí ele vai dizendo juízo sobre eles, né? E aí nós vamos seguindo, o verso 10 e 12 diz: mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos os nossos pés até o pó dessa cidade, o sinal. Isso aí ele está ensinando aos seus discípulos. Se rejeitarem, não esquentam, não tem problema, mas batam as sandálias e sigam a vida. Aí nós vamos descendo mais um pouco para o verso 25, que é o início desse contexto. Então, Jesus está nisso, seus discípulos voltam contando esse relatório e tal, depois você lê o capítulo 10 direito, e aí no meio dessa muvuca há um encontro de Jesus com esse perito da lei. Certo dia, aí desconectou daquela situação. Ele agora está dizendo, certo dia, um especialista da lei, aqui, o que está na projeção é a NVT. E a NVI, que estou aberta aqui também do lado, ela fala perito, a NVT fala um especialista da lei. Se levantou para pôr Jesus à prova. E aí, quando nós lemos a prova, para a nossa realidade ocidental, em que os artistas de TV são todos cristãos, em que os jogadores de futebol se benzam a entrar no campo, em que o evangelho se banalizou, todo mundo é cristão, a gente, por a prova, nós não estamos entendendo o contexto aqui. Quando diz pôr a prova, ele queria que Jesus pudesse falar algo que lhe ia condenar, e Jesus seria morto. Ele queria pôr Jesus à prova, e isso é pôr à prova nesse contexto aí. Tanto que Jesus foi à cruz. Chegou um momento em que se foi colocado em julgamento, mas era essa a intenção em todo momento. Todas as questões, todas as perguntas que eram feitas eram para colocar Jesus em condenação com as suas próprias palavras e era dentro dos seus ensinamentos. E esse homem não foi o único. Outros foram atrás de Jesus.
Perceba que Nicodemos, lá em João 3, o jovem rico, todos eles foram fazer questões a Jesus. E eu acho que eu pulei essa. Ele pôs. Deixa eu voltar aqui. Ele pôs Jesus à prova fazendo uma pergunta sobre a questão da vida eterna. Como que eu faço? Lá no verso 25 diz assim, eu não coloquei o verso todo, por isso que eu me atrapalhei aqui. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, ironia, viu? Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí, para que a gente entenda o que é vida eterna num contexto judaico do Antigo Testamento, hebraico do Antigo Testamento, o Antigo Testamento prometia vida eterna, um reino infinito, no qual todos os fiéis verdadeiros, fiéis judeus, viveriam na presença de Deus, no cumprimento de todas as promessas divinas. Então, ele vai no cerne da questão hebraica. Ele vai por Jesus para que ele quebre qualquer coisa, porque existiam regras para se ter vida eterna naquele contexto. Para ter vida eterna, precisa guardar os sábados, precisa guardar as leis. Então ele vai naquilo que realmente poderia condenar Jesus. E ele vai com o intuito de pôr à prova. Mas existiram outros que foram atrás de Jesus, não para pôr à prova, mas para buscar a vida eterna. Que é o caso de Nicodemos, que ele pergunta: o que eu faço? O jovem rico, apesar de ter virado as costas para Jesus, também vai nessa questão. E aí, Jesus responde a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba que a orientação de Jesus a Nicodemos foi mais direta. João 11, 25 e 26 diz: então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crer em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Então, Jesus está mostrando aqueles que de fato buscavam de coração, aqueles que eram seus. Ele traz um discernimento mais profundo. Ele se revela como a revelação e a vida, o Filho de Deus, lá em João 3. Para Marta, ele diz: você crê que eu posso ressuscitar seu irmão? Eu sou a ressurreição e a vida. Que vida? A vida eterna. E aí em João 4, ele diz: mas quem beber da água que eu dou nunca terá sede. Isso aí já é para a mulher samaritana. Ela se torna uma fonte que brota de dentro dele e lhe dará vida eterna. João 5, 24 diz: eu lhes digo a verdade. Quem ouve a minha mensagem e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Perceba que ele não fala nada da lei. Ele diz diretamente que o caminho de vida eterna não era aquele processo que os hebreus estavam ensinando, de regras, de práticas, de sacrifício. Ele diz: eu sou, e jamais será condenado, mas já passou da morte para a vida. Então, todas as vezes que Jesus dizia isso, ele quebrava o conceito judaico de salvação, de vida eterna. Por quê? Porque no conceito judaico de salvação e vida eterna, tinha algumas questões para que se conquistasse vida eterna. A linhagem, a circuncisão, as cerimônias e a tradição. Sem esses 4 pilares, não havia possibilidade de alguém conquistar a vida eterna. Então, por isso que ele quer pegar Jesus, porque esses ensinamentos de Jesus já estavam sendo proclamados e estavam dizendo que ele era um herege, por ele estar pregando aquilo que não os judeus pregavam. Para nós, quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho, para nós, no nosso conceito, na nossa cabeça cristã,
Já numa cultura cristã, católica, evangélica, a gente já entende isso. Mas o judeu, ouvir isso era uma afronta. Lucas 10, 25 e 26, a parábola começa assim. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Percebe que Jesus não faz como fez com Nicodemos, com a mulher samaritana, com Marta. A temática é outra. Como você a entende? Porque havia essa questão. Que tipo de interpretação se dá? E ele pergunta pessoalmente para ele. E aí, ele vai responder com uma coisa que... Lá no verso 27. Que é: o homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Esse foi a resposta dele. Essa era uma resposta já de todo o judeu tinha que dar. Porque está lá em Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 e 5. Mas você vai ver que existe uma diferença nessa resposta dele. Ouça, ó Israel, o Senhor Deus, nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Levítico também vai dizer. E é isso que ele acrescenta na resposta dele. Não procure se vingar, nem guardar rancor de alguém do seu povo, mas cada um ame o seu próximo como a si mesmo. Então ele faz uma montagem do Shema e depois vai pegar em Levíticos, e é essa resposta que ele dá. Ele não dá a resposta toda do Shema, ele dá a resposta do Levítico e junta com o que está em Deuteronômio. Era um resumo perfeito das exigências morais da lei. Era exatamente a mesma resposta que Jesus deu em outra ocasião lá em Mateus 22, que depois você pode ler. Quando o texto diz assim: mestre, qual é o mandamento mais importante da lei? Jesus usa isso aí para responder. Mas o que é a lei que eles estão dizendo? Por que Jesus está falando com eles sobre a lei, em vez dele falar de vida eterna e salvação? Bem, a lei mosaica, né? Eu vou usar esse termo, os que são os 10 mandamentos ali, resumidos. Ela é dividida em duas partes. São 10, mas são divididos em duas partes. Do primeiro mandamento, que não terás outro Deus, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, e guardar o sábado, é uma lei que é direcionada a amar e a honrar a Deus. Aí quando passa o quinto mandamento, que é honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçar, é a segunda parte do mandamento, que é direcionado a amar o próximo. Então, os primeiros quatro mandamentos é direcionado a um relacionamento com Deus, a amar a Deus e honrar a Deus. Do quinto em diante, tem relação ao homem com os homens mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso. A resposta de Jesus: e viverá. Você quer vida eterna? Obedeça a lei. Em outras palavras, é o que Jesus está dizendo. Em Romanos, capítulo 3, verso 20, diz: pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores.
Gálatas também, eu quero dizer porque, para a gente poder entender por que Jesus manda esse cara cumprir a lei, sendo que Paulo vai dizer lá em Gálatas. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, e não pela obediência à lei. E cremos em Cristo Jesus para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei, pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Porque Jesus pregou a lei e não o evangelho a esse homem? Por quê? E foi essa a minha pergunta. Bem, pela dureza do coração daquele homem. Como já foi dito em alguns outros estudos, as parábolas, Jesus trazia aos seus, aqueles que de fato, como Nicodemos, como a mulher samaritana, revelações dos seus segredos, vamos dizer assim, da sua palavra, do seu evangelho, aqueles que de fato o buscavam de verdade. O texto diz que aquele homem não buscava Jesus de verdade. Ele estava endurecido e embrutecido por uma questão da lei. Por isso que Jesus vai dizer que está correto, e de fato está. Faça isso e viverá. Jesus usa um termo que era usado para aqueles que buscavam a lei. E aí o verso 29 revela isso. O verso 29 vai dizer que o homem, porém, querendo justificar suas ações, pergunta a Jesus. Então, Jesus disse, já estava dispensando ele. Então, é isso? É amar Deus e amar o próximo? Então, faça aí. Faça você e você viverá. E aí o homem pergunta a Jesus. Perceba que a intenção primária, lá no verso 25, é pôr Jesus à prova. Aí ele traz outra pergunta. Quem é o meu próximo? Não havia uma preocupação com ele. Perceba que o Nicodemos, a diferença dele para Nicodemos quer entrar no reino. O homem não, ele já está decidido que Jesus não tem condição de levá-lo ao reino. O negócio é pôr Jesus à prova. Então ele vai e faz uma outra questão. Quem é o meu próximo? Ele queria convencer que era justo, mesmo sabendo que não era. Ele queria manter a fachada religiosa. Ao discutir com Jesus essas questões da lei, ele não busca o seu conserto. Ele quer justificar, dizer, se é para amar o próximo, quem é então o meu próximo? Por que eu digo isso? Porque o texto, em Lucas 18, 9, diz, em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. Lucas 16, 15 diz, então ele disse, vocês gostam de parecer justos em público. Era essa a intenção daquelas pessoas. Mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Romanos 10, 3 vai dizer, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. O homem estava desprezando, querendo parecer bem aos olhos dos outros, independente daquilo que Deus pensava sobre ele. Não importa o que Deus pensa sobre ele. Não importa. O que importa, e essa questão aqui, o que importa é o que os outros pensam sobre mim. E aquele embate com Jesus, ele quer mostrar-se piedoso, em buscar dizer, se é para amar, então me mostra quem eu devo amar. E é nessa pegadinha que... e aí ele diz,
o texto vai dizer no verso 29, o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Então, a gente vem para entender essa parábola, precisa entender primeiro esse contexto. Ele pulou a parte que diz que ele deve amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, mente, força. Prefere discutir detalhes técnicos sobre a identidade de seu próximo, para identificar. A tradição rabínica, o verso Mateus 5, 43 e 44, diz, vocês ouviram o que foi dito? Isso é a resposta, era a tradição da época. Jesus, e a gente já estudou num outro momento o Sermão da Montanha. Aí Jesus diz, ouviste o que fora dito? O que fora dito? Era que os peritos da lei, aquele homem e a patota dele, ensinavam. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, ame os seus inimigos e orem por quem os perseguem. Jesus é o mesmo embate aqui. Porque aquele homem, ele tinha um conceito de que o seu inimigo ele podia odiar. Tradição rabínica, que era da época em que Jesus estava, segundo essa interpretação que eles tinham, você não tem qualquer obrigação moral ou legal de amar qualquer pessoa que você não queira amar. Parecido com algumas culturas dos nossos dias, não é? O homem, porém, querendo justificar-se, definir quem era o seu próximo e quem o inimigo não e que o inimigo não é o próximo. Era essa a questão. Qual é a mensagem central desta parábola? Trata-se de uma... Aí Jesus vai... aí vamos voltar à parábola para que a gente possa entender por que Jesus... Nós precisamos caminhar até aqui. E aí a gente agora entra no que a parábola vai nos dizer. Qual é a mensagem central? Agora você entendendo todo esse contexto da parábola do bom samaritano, na verdade, esse texto não só está dizendo sobre fazer benevolência, ser generoso. Ele tem um pano de fundo, que é alguém querendo definir quem deve amar. É alguém querendo se justificar diante de Deus. Olha, a minha religião diz que eu devo amar quem merece ser amado. Então, quem era inimigo de Israel não merecia ser amado. Só era amado quem realmente quem era o próximo no contexto deste homem. O próximo eram seus irmãos de fé. Eram aqueles que participavam, não era as outras nações, não eram os samaritanos. Eles só deviam amar a si mesmos. E a mensagem central desse texto, dessa parábola, é dizer para nós que nós devemos amar sem reservas. Trata-se de uma história contada a um religioso, perdão, um erro aí, que era orgulhoso, e Jesus ensina a ele o senso correto de pecaminosidade e de sua necessidade de misericórdia. Primeiro, Jesus aponta para ele nessa parábola que ele estava sendo seletivo no amor e que ele não estava sendo misericordioso, porque ele escolhia quem devia amar. Perceba que a parábola é muito mais profunda. Agora, como a gente conhece esse contexto, a gente lê, vai ser muito mais profundo para nós. Era um apelo a uma alma condenada, mas religiosa. A uma alma condenada ao ódio. Há uma ideia de que a gente só ama quem merece. E isso não é amor cristão. Amor cristão é amor gracioso, que se ama quem não merece. Jesus queria que esse homem acordasse e conhecesse o quanto ele estava perdido. Quanto ele era
Este homem que foi assaltado na beira do caminho e que necessitava de cuidados na beira da estrada. Por isso que o texto, em Lucas 10, 30 e 32, diz: Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Agora nós vamos entrar na parábola. Eles lhes tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e com vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisa gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Então, agora que nós lemos essa parábola, entendendo o seu contexto, perceba que essa parábola não está... O que destaca nessa parábola não são as ações apenas benevolentes, mas são os personagens que nelas são narrados. É a ação desse homem que não tem limites na sua benevolência e no seu cuidado. Não tem preocupação se vai ficar caro ou não. Ele não conta as moedas, ele não diz assim: eu vou até aonde dá para ir. Não, ele vai além. E esse homem samaritano, ele parece com alguém que também conosco age com generosidade e misericórdia, sem limites. Ele assinou um cheque em branco e deu lá. Eu sou do tempo do cheque. Então ele dá um cheque lá na estrebaria e diz: depois eu passo para acertar o resto. O homem estava zombando de Jesus e esperava uma resposta branda de Jesus. E ele não teve uma resposta branda. Foi pior. Ele teve uma resposta que o inquiria, que o exortava a ser como aquele homem samaritano, que apesar de samaritano, foi generoso e bom. Bem, era uma estrada perigosa e existe um assalto no meio dela. Então, esse homem é tratado, cuidado, no meio de uma estrada. É uma questão. E agora nós vamos entender alguns personagens dessa parábola. Que havia o sacerdote e havia o levita. Bem, o sacerdote, o verso 31 diz: por acaso descia, por um acaso. E aí, isso na NVT. No 31, vai dizer assim: aconteceu que estava descendo, e em algumas traduções diz casualmente, descia um sacerdote ali. Quando viu um homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Em algumas traduções está: e atravessou de largo. O que era um sacerdote? Era um servo de Deus.
um homem espiritual, paradigma de compaixão, piedade, representava o melhor dos homens para aquela sociedade. Esse era o sacerdote. E o que ele faz? Ele vê o aflito, ferido. É isso que Jesus denuncia. Aqueles que deveriam dar o exemplo na comunidade é aqueles que têm a atitude totalmente aversa àquilo que o Evangelho diz, que é o próximo. O sacerdote, esse representava qualquer um que possua conhecimento. E isso é para nós hoje. Esse sacerdote representa qualquer um que possua conhecimento pleno das Escrituras e que conhece as obrigações da lei, que sabe que deve ser generoso, misericordioso, abençoador, amoroso. Mas não é. Esse sacerdote, irmão, somos nós. Quando nós passamos de largo, quando nós não entendemos que o próximo não são as pessoas que devem ser amadas, a nossa família, aqueles nossos irmãos de convivência, da nossa patota, do nosso grupo. É isso que Jesus está denunciando, que o nosso próximo são todos, que nós encontramos no caminho. O levita, quem era o levita? O levita era aquele que fazia... que era da tribo de Levi, era assistente dos sacerdotes, se dedicava ao serviço religioso e ao ensino. Então, o texto diz que o levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído. Todos veem o homem caído. Atravessou e passou longe. Irmãos, esse levita é um homem sem compaixão e sem amor ao necessitado. Somos nós, quando estamos atarefados em fazer a obra de Deus, e a gente está tão cheio de afazeres que esquece dos próximos, à nossa volta. São aqueles que estão no meio da estrada e a gente passa, mas nós estamos tão preocupados com a nossa própria agenda que nós viramos e passamos longe. É quando a gente tem uma atitude de perguntar para a pessoa se está bem, mas dentro do nosso coração nós estamos pedindo pelo amor de Deus que ela não diga nada, que ela continue dizendo que está tudo bem, porque assim eu não me comprometo. É gente dedicada ao serviço religioso, mas não dedicada às coisas de fato que Deus se preocupa. É gente dedicada a Deus na obra, mas não dedicado ao Deus de amor, misericórdia. É um Deus do seu próprio coração, e a religião já não é mais a sua religião, a sua prática religiosa, a sua função, o seu cargo, já virou o seu Deus. O sacerdote, o levita, representam homens da melhor formação de sua cultura e religião, os mais respeitados. Mas eles não conheciam a Deus. É isso que Jesus denuncia nessa parábola. Eram homens que eram respeitados pelos homens, mas que não amava a Deus de toda a profundidade como deveria amar. E às vezes as pessoas citam a parábola do bom samaritano e apontam para um sacerdote, um levita, como exemplo de extrema desumanidade. E encerram o assunto com um sentimento de superioridade moral. Dizer assim, ó, tá vendo? Tá vendo aí? Tá vendo como eles são? Mas são ilustrações fortes dos hipócritas religiosos que observam a lei cerimonial, se devotam às vidas, ao serviço no templo, mas que não possuem qualquer virtude real. É só alegoria, é só paramento de roupa e de título, não tem interiorizado em si o evangelho. Agora nós vamos ver um outro personagem, que é o samaritano.
Alguém gostaria, eu vou parar aqui, antes de falar do samaritano. Alguém gostaria de dizer alguma coisa? Ô, mestre, Diga aí. posso só falar um negócio a respeito dessa questão que o senhor falou do samaritano e do levita? Se a gente for olhar aí o versículo que o senhor leu, que a resposta que Jesus começa a dar, ele fala assim, ó, em resposta, disse Jesus, no versículo 30, um homem descia de Jerusalém para Jericó. De Jerusalém para Jericó, tem aí cerca de 23 quilômetros, né? Jerusalém fica em cima, Jericó fica embaixo. E o que Jesus estava querendo falar? Esse homem, os dois, tanto o sacerdote como o levita, acabaram de voltar, não era da cidade, eles estavam voltando do templo, porque eles moravam em Jericó e serviam em Jerusalém no templo. Acabou os serviços de sacerdote no templo e de levita, primeiro desce o sacerdote e depois desce o levita. O que Jesus estava querendo dizer? Vocês acabaram de descer do templo. Vocês acabaram de me adorar, vocês acabaram de fazer os serviços referente a Deus. Traduzindo para nós hoje em dia, vocês acabaram de sair da igreja. Então é como se a gente saísse da igreja num culto de domingo à noite, descesse para nossa casa e nesse caminho passasse do lado de um samaritano. Entende? Então, assim, essa questão geográfica, essa questão das entrelinhas, essa questão da descida, né? Então, assim, Jesus estava falando, vocês sabem o que vocês estavam fazendo, por isso que vocês estão descendo. Por isso que Jesus fala descendo e não subindo. Se eles estivessem subindo, eles estavam indo para o templo ainda. Mas como eles estavam descendo, eles tinham acabado de fazer as atividades inerentes à sua profissão. As suas tarefas, um de sacerdote e o outro de levita, que ambos eram adorar no templo. E pior, ensinar no templo. Né? Então, essa questão desse descendo aí, não subindo, ela demonstra que assim, não teria nenhuma desculpa para eles falarem, por exemplo, não tenho tempo. Eu estou subindo para o templo, eu estou atrasado lá para minhas tarefas. Né? O descendo, eles já estavam com as tarefas todas feitas, e agora eles estavam indo para casa, por repouso. Não tinha o porquê dar uma desculpa de não ajudar o samaritano. Exato. A gente... Deixa eu voltar aqui. Mais alguém, não? Senão eu me perco nos slides. Segura aí que você falou. É que eu ia dizer isso lá embaixo. Agora eu me perdi. Mas depois você lembra, é nessa parte aí que você ia dizer isso. Gil acabou com a aula, hein? Era a conclusão. Era a conclusão isso aí. Ok, gente, eu vou dar sequência aqui. A próxima vez você compartilha a aula com ele antes, para ele não estragar. Ele não deixa eu pregar, gente. Agora, aí quando eu prego, ele ainda atrapalha a minha... Eu vou sair, cara, fico com vergonha agora. Não vem pra cortar o microfone do Gil, hein? É isso aí mesmo. Bem, enquanto eu tô ainda no personagem... o personagem samaritano agora. Então veio o samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Veio um homem, o samaritano. E o que era o samaritano? Você pode procurar saber quem são os samaritanos. E os samaritanos demonstram para o hebreu, e principalmente na época de Jesus, a decadência da fé lá no passado. Eles são descendentes do povo de Israel, mas era quando houve a divisão do Reino do Norte e do Sul, eles
se contaminaram e se misturaram lá no período do exílio, os assírios. E os samaritanos eram impuros, desprezados pelos judeus, mas também os samaritanos desprezavam os judeus e achavam que os judeus eram impuros. Para que a gente não entre nesse contexto, que eu acho que você já ouviu muito falar sobre isso, é só uma informação. Na época de Jesus, a inimizade entre os judeus e samaritanos eram especialmente feroz, né? E aí, o texto vai dizer lá no verso 33, que certo samaritano seguiu o caminho, passou perto do homem e vendo, compadeceu-se dele. Perceba que os outros diziam o seguinte, e passou de largo. Está vendo aí essa foto, que a Dalva tirou essa foto aí, e pegou os dois, ó, passando de largo lá do outro lado, lá atrás. Na NAA, vai dizer que passou perto e vendo, compadeceu-se dele. É um processo. Passou perto, diferente dos outros. Vendo, teve compaixão. O que Jesus estava tentando dizer? Era uma resposta à pergunta original. Era uma resposta dura, com uma repreensão sutil voltada contra o perito da lei. O status de líder religioso não havia contribuído em nada para preparar um sacerdote e um levita para o reino de Deus. Como o Gil falou agora, eles vinham dos seus serviços religiosos, eles tinham seus títulos, mas isso, mesmo eles tendo o conhecimento que tinham, mesmo o comprometimento com a casa de Deus, eu ponho em aspas isso, eles não estavam preparados para entrar no reino. Por isso que Tiago vai dizer lá em capítulo 1, verso 27, a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E aí, o texto vai dizer, no verso 33 e 34, então veio um samaritano, e ao ver um homem, teve compaixão, foi até ele, tratou de suas feridas com óleo, com vinho, os enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria. Perceba que ele viu, ele foi em direção ao homem, ele usa os seus recursos, o seu automóvel da época, e usa e o leva a um lugar de descanso. E o vinho aí, e o óleo eram remédios, né, que eram usados. Eu vou passar, por causa do horário também, que eu já estou chegando no final. Jesus enfatiza a generosidade do samaritano. Jesus enfatiza um verdadeiro sacrifício por um desconhecido. Por isso que o verso 35 vai dizer, no dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse, cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. O samaritano não perguntou, quem é o meu próximo? Ele não perguntou. Quem é este? Ele é samaritano? Ele é judeu? Ele é hebreu? Ele é assírio? Quem é esse homem? Não. O texto diz que ele olhou, ele viu e ele cuidou sem reservas. E o samaritano mostra nessa parábola que ele entendia que o seu próximo era qualquer pessoa necessitada. Jesus descrevendo um tipo raro de amor que não tem limites. E a pergunta original, certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova. Com esta pergunta, mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? Porque quando a gente começa a ler a parábola, a gente vai se apegando só à ação e tal, e a gente precisa sempre voltar para concluir, né?
Qual foi a pergunta? Qual foi o motivo? Qual é o contexto dessa parábola? O contexto dessa parábola era como herdar vida eterna, como ter vida eterna. E aí Jesus vai dizer: ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de toda a sua mente. E ame o próximo como a si mesmo. E aí ele diz: está correto, disse Jesus. Faça isso e viverá. Jesus contou a parábola para mostrar como o padrão estabelecido pela lei é inalcançável. Esse padrão não dava para atingir. O que os fariseus, os doutores da lei queriam que o povo alcançasse na lei, não ia, nem eles alcançavam. É uma repreensão dirigida não só ao perito da lei, mas todos nós hoje também. Se olharmos para a lei, nós vamos olhar, eles tinham regras de andar no sábado, andavam tantas léguas, não podia andar tanto e tal, e havia um cuidado. Então, nós também colocamos regras e leis que não estão no Evangelho. Nós também entendemos que algumas práticas nossas são cruciais porque mostram que a gente tem vida eterna. E aí, como o Gil disse, agora era a hora de falar da estrada, eles estavam vindo das suas práticas. E como o Gil bem disse, isso é correto. Esse detalhe de dizer de onde que eles estavam vindo é a pergunta que eu e você devemos fazer também. No meio do caminho, na nossa trajetória, na nossa agenda, qual é a nossa preocupação na nossa caminhada? O que tem feito os nossos encontros? E é interessante como Paulo vai corrigir a igreja de Corinto. Vai dizer, o ajuntamento de vocês mais serve para o mal do que para o bem. E muitas vezes, queridos, as nossas atitudes, os nossos ajuntamentos mais servem para o mal do que para o bem. Por quê? Porque as nossas práticas do amor ao próximo está muito restrita a um grupo fechado da nossa própria agenda, da nossa própria patota. Será que eu e você ainda não entendemos com essa parábola? Eu me ponho também nisso. De que amar o irmão não é só aquele irmão que merece, ou aquele irmão do meu grupo de convivência, e que eu devo amar o próximo que está à beira do caminho, necessitado, sem reservas. Porque quando eu saio da minha adoração, quando eu saio do meu serviço religioso, do meu ensino, da minha diaconia cristã, essa prática religiosa, ela precisa me fazer uma pessoa mais parecida com Jesus. Ela não pode embrutecer o meu coração. Aquele homem estava debruçado como um perito da lei, como um especialista das escrituras, mas de fato toda a especialização daquele homem não servia para nada. Porque ele não consegue identificar na sua vida quem era o seu próximo. Isso é grave. Somos nós também, quando lemos as Escrituras, e a gente só consegue olhar o erro do outro, e a gente não consegue olhar para nós, a nossa deficiência. Se aquele perito da lei tivesse confessado a sua culpa e reconhecido a sua incapacidade de fazer o que a lei exigia, Jesus teria lhe oferecido graça, misericórdia, perdão e amor. Ele contou essa parábola para ilustrar o quanto nós ficamos aquém daquilo que a palavra, a lei de Deus, realmente exige de nós. Aquele perito estava dizendo que eu cumpro, eu cumpro. Por isso que Jesus, faça isso e você vai viver. Mas quando Jesus começa
a falar da parábola, começa a confrontar o coração daquele homem. Porque mostra que o levita e o sacerdote é muito parecido com ele, que seleciona o alvo do seu amor. Jesus explica porque todas as nossas boas obras e méritos religiosos não são suficientes para conquistar o favor de Deus, porque era essa a intenção daquele homem, de dizer, eu estou no nível de conhecimento, de profundidade da lei, que eu já estou dentro. Ele mostra o que a lei realmente exige de nós, através da parábola, né? E assim destrói sistematicamente as esperanças das pessoas religiosas que acreditam poder merecer a vida eterna, cumprindo a tradição rabínica, insistindo em detalhes da lei de Deus e inventando formas de evitar todos os princípios realmente importantes e difíceis das Escrituras. A vida eterna não pode ser ganha por meios de méritos legais. É a herança graciosa dos que depositam a fé em Jesus Cristo como Salvador. Então, essa parábola nos mostra como eu e você também um dia estávamos à beira do caminho e fomos largados à mercê do tempo, e teve uma pessoa que agiu com graça, com misericórdia também. E Jesus estava dizendo para aquele homem que ele era esse bom samaritano, que olha para aquele próximo com amor e graça, que olha para aquele necessitado e não tem limites no seu cuidado e na sua generosidade, assim como o Senhor é conosco. A sua graça e a sua misericórdia não tem limites. E faz o mesmo, e você vai viver, vai aí e cumpre isso aí, serve para nós também. De entender a lei não como regras específicas e pontuais para o momento do sacrifício e da adoração, em que existe um momento exato em que eu mostro a minha religiosidade, a minha relação com Deus, e não é só lá em cima no templo, mas também é no meio da estrada. A religiosidade não está só dentro da casa de Deus. A minha prática cristã, ela deve estar no meio do caminho. Deve entender que o meu jumentinho não é meu, ele deve ser usado para abençoar pessoas. E isso mostra que aquele que entende que o próximo deve ser cuidado, entende que ele não tem nada, é seu. Tudo deve ser usado para o cuidado do próximo, para a generosidade, para o amor. Então, a gente encerra, né, Gil, essa parábola hoje, entendendo essa fala de Jesus no verso 37, e aquele que teve Jesus dizendo, e Jesus lhe disse, vai e faz o mesmo. E é Jesus falando para nós hoje. Você ouviu essa parábola? E aí você sabe quem é o seu próximo? Então vai e faz o mesmo. Entender que o próximo não é o seu grupo da patota da igreja, o seu grupo mais seleto de amigos que você se dedica, você se doa, mas o seu próximo são todos. São aqueles em que devem ser alvo do seu amor. Mesmo quando você olha para o seu irmão e você olha para ele como um incircunciso, um samaritano, um impuro. Você olha para ele e fala, esse fulano não sabe aquele tipo de gente. É mais ou menos. Tem samaritano no nosso meio? Tem. Muitas vezes a gente tem pessoas no nosso meio que a gente olha como samaritanos. São pessoas que a gente já abandonou, que diz, essa pessoa não tem mais jeito.
Samaritanos no nosso meio, no nosso coração, da gente apontar e dizer assim, esse aqui não merece o meu amor. Aí Jesus está dizendo que existem pessoas que muitas vezes a gente não classifica dentro da nossa escala de amor, mas que têm atitudes generosas, profundas de relacionamento com Deus, mais do que a gente. E é por isso que a gente deve olhar para a parábola do bom samaritano e entender que um dia Cristo fez isso conosco. Um dia Deus cuidou, Jesus cuidou de nós, colocou em cima do jumentinho, tratou das nossas feridas, foi lá na hospedagem, pagou e disse assim, se ele dever alguma coisa, eu também venho aqui acertar o resto, mas está pago. Sabe quando ele fez isso? Lá na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado. E é assim a sua graça sobre nós, e deve ser assim a nossa atitude para com o próximo. Se ele fez, nós devemos fazer também. Sermos generosos. Mas não uma generosidade que tem limites, mas uma generosidade sem fim. Que o nosso trabalho religioso, quando a gente desceu o monte, né, Gil? De Jerusalém, quando a gente descer esse monte, a gente venha descer e esse ajuntamento, esse encontrão do povo de Deus, agora é virtual, às vezes presencial, a gente possa sair dele, como eu gosto de lembrar da missa católica, em que tem um momento da missa que bate no peito e diz, minha culpa, minha máxima culpa. Que nós possamos fazer uma autoanálise e ao invés de descermos o monte da adoração, o encontro com Deus, né? Esse momento do êxtase espiritual, em que a gente ouve a voz de Deus, em que a gente chora, ergue as mãos, em que a gente abraça o irmão, que a gente ouve a palavra do pastor, e que você se sente tocado, que você sai tinindo, mas quando você, no meio do caminho, você esqueceu tudo que foi ensinado lá atrás. Talvez seja esse sinal que Jesus quer dar a nós, que os nossos ajuntamentos, que as nossas práticas religiosas, elas venham fazer da gente não cidadãos melhores. Porque de gente boa, o evangelho não precisa de gente boa. O evangelho precisa de gente ruim, como eu, sendo transformado todos os dias por Jesus de Nazaré. Precisa de gente prostrada, entendendo que a vida eterna não tem a ver com a prática religiosa, mas tem a ver com aquele dia em que o Senhor nos encontrou no caminho, cuidou de nossas feridas, sarou nossas feridas, pagou a conta, para que eu e você também pudéssemos seguir a trajetória da vida, sendo generoso, sendo amoroso, sendo gracioso, entender que todos que estão à nossa volta são o nosso próximo. É amar sem limites. Por isso que essa parábola é linda demais, porque ela me leva à consciência de amar as pessoas não por aquilo que elas são ou porque elas têm, mas por aquilo que Cristo é. Por aquilo que Cristo fez por mim. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Essa é a hora. O Gil vai responder todas elas. Ô, Michel. Diga aí. Ô, pastor, bom dia. Obrigado aí pela... Por favor, me chame de reverendo, já que já quer formalidade. Reverendo, apóstolo. Isso aí. Eu gosto quando a pessoa respeita as hierarquias. Escute só. Primeiro agradecer a Deus aí por esse estudo aí foi feito com uma maestria, assim, graças a Deus a gente está aprendendo aqui juntos. E só uma pergunta que, assim, veio na minha mente, uma curiosidade, né? Essa questão da descida de Jerusalém para Jericó,
Peraí. Como o nosso amigo mestre Gil aí já deu um... Ele é o cara. É o cara, né? Quase que acaba com o estudo, mas ajudou. Mas A cara dele ficou contra. Mas indo a curiosidade e a pergunta, se a gente olhar o texto que pelo menos na NVI, falando da descida tanto do sacerdote como levita, é usado também o homem, o mesmo, vamos dizer, ele estava dizendo que o homem descia também de Jerusalém para Jericó. A pergunta é, essa aplicação também seria usado para esse homem? Será que ele estava saindo do templo? Veio isso na minha mente, entendeu? Dentro dessa explicação, dessa explanação, se você pegar só o samaritano que disse que ele estava viajando, mas tanto o homem como o sacerdote, como o levita, eles estavam descendo. Então, não sei se isso se aplica também ao homem, se ele poderia, também não quero dizer nada a mais do que o texto está ali já, né? Já está ali registrado. Mas é só uma curiosidade, porque se for assim, esse homem também estava participando ali também da cerimônia, né? É que o foco, Rafa, quando Jesus fala, quando ele fala dessa descida, não é o homem que está caído. Até porque o pátio do templo, igual eu falei na semana passada, era muito grande. Então, como o sacerdote ficava lá dentro, até porque não diz se esse homem era gentil, se esse homem era prosélito. O que ele era? Porque dependendo do que ele fosse, ele ficaria em uma parte do templo. O foco de falar da descida, de Jesus falar da descida, é porque a gente tem que voltar no começo da parábola. Ele está respondendo para quem? Ele está respondendo para o perito da lei. Então, quando ele falou para o perito da lei que o sacerdote e o levita descia, o perito da lei já estava entendendo o que Jesus queria dizer. Descia de Jerusalém. Entendeu? Que ele estava descendo, voltando do templo. Como a ênfase é o perito da lei, o homem à beira do caminho, não se sabe se ele estava no templo ou não, até porque esse não era o foco de Jesus. O foco de Jesus nas entrelinhas era mostrar que, assim, vocês acabaram de me adorar no templo. Esses dois acabaram de exercer suas funções ministeriais. Então a gente coloca aqui, um era o pastor, que era o sacerdote, e o outro era o líder de louvor. Segura aí, Chico. Eu sabia, Chico, que ele ia falar de nós. E o seminarista é quem? Eu não sou o seminarista que estava no caminho. Eu não sou seminarista mais. Então, assim... Nessa hora o levita né? Nessa hora a gente é levita, tá bom? Tem que ser levita. Depois nós vamos falar, irmão. Vamos te consagrar levita, né, Gil? Isso. Pode deixar. O que é interessante, Gil, também, é a gente... o Gil falou interessante. Por exemplo, o que... A gente precisa se prender ao que o que Jesus está dizendo. Por exemplo, o homem está no caminho. Pronto, está no caminho. Jesus não falou se ele foi ele estava viajando, se ele estava subindo. Ele estava no caminho. Então, muitas vezes, a gente procura conjecturas. Eu já ouvi alguém dizendo, tá vendo? O sacerdote estava lá fazendo sacrifício, o cara levou lá o sacrifício dele, depois encontra ele no caminho, passa longe. Não dá para ir nessa temática, eles estavam no mesmo lugar, e depois ele... Não tem como falar isso. Não tem, porque não sabe quem é o homem, então Jesus não quis apurar esse assunto. A questão está aí no sacerdote e no levita. É essa a questão. A gente não tem como conjecturar. Por quê? A gente vai estar falando além do que o texto está querendo dizer. Né? Mas só abrindo um parênteses aí, é o que eu falei na minha pergunta, eu mencionei, né? Eu não quis levantar conjectura, eu só achei curioso que no registro, pelo menos aqui da NVI, está descendo. É só a questão mesmo da pergunta. Eu sei que tá bem explicadinho assim, só que realmente eu não quis fazer qualquer tipo de levantamento polêmico, eu quero abrir esse parênteses, pelo amor de Deus, não é isso não. É só uma curiosidade mesmo, que eu achei interessante esse registro. Porque tira o Rafa do grupo, Milu, faz favor. Silencia ele. Aqui a gente é bem democrático, gracioso. Tira ele, Milu, faz favor. Rafa, quando a gente
a gente está estudando parábolas ou qualquer texto bíblico que seja, a questão geográfica também, porque ela existiu, não foi em Marte, entendeu? Que as coisas se passaram. Então, elas ajudam, sim, a geografia do local, o contexto histórico, o contexto cultural, de como que era. Essas questões são importantes, sim, para você linkar, entendeu? Para você linkar os personagens e entender a profundidade do que Jesus estava falando. Porque senão, igual o mestre falou no começo, não foi ao Léo. Então, Jesus, ele sabia pegar no ponto profundo. É a mesma coisa que chegasse para nós hoje em dia e falasse bem assim: ei, vocês que estão voltando da igreja, e vinham os irmãozinhos da PIB de Bertioga, e vinham os irmãos em Jardim Caraguatá descendo, ou seja, voltando para casa. E isso era o mais interessante. Já tinha adorado, já tinha escutado a palavra, teoricamente, estavam cheios de Deus, vamos dizer assim. Por isso que Jesus fala descendo e não subindo. Se o samaritano, se o sacerdote, o levita, estivesse subindo, poderia-se ter a desculpa de falar bem assim: eles estão indo para o templo, estão atrasados, ou estão na correria, porque era de 20 a 23 quilômetros para chegar no templo, entendeu? E aí realmente não poderia ver o rapaz à beira do caminho. Jesus faz questão de falar que é descendo por duas coisas. Uma, estava voltando do templo, das suas obrigações religiosas, que nem mais se falou, religiosidade, das suas obrigações religiosas. E dois, estava voltando para casa, ou seja, estava mais sossegado, estava mais tranquilo, tinha todo o tempo do mundo para ajudar o rapaz na beira do caminho. Essa informação, para contextualizar a nossa realidade, é a mesma coisa quando a gente diz assim: eu estou subindo para Mogi, eu desci de Mogi. São informações, uma palavra muito pequena que diz que você está indo para lá. Eu estava descendo de Mogi, quer dizer, você veio de lá. É só essa informação que está aí, que interessante, né, Gil, também, porque quando se prega sobre esse texto, e a grande maioria se apega a tantas coisas, a tantas moedas que foi dada na estrebaria, ao jumento, porque não usou uma carruagem, às vezes se pega a outros fatores que aquilo que realmente é central e importante não se apegam, né? Ô, pastor. Oi. Então, tem gente que quer falar até do dono da estrebaria, que foi um homem que ficou lá, e que recebeu, que confiou, e não tem nada... Veja você também, um homem da estrebaria. Olha, que apelo, hein? Pois é, que coisa boa, né? É interessante. Mais alguém? Pastor? Pois não. Bom dia. Tem a ver também, quando Jesus conta essa parábola, tem a ver quando ele fala sobre o samaritano, porque havia uma rixa, e ele fazer o doutor da lei um pouco, poderia ser qualquer outra pessoa, né? Poderia ter ajudado aquele homem. E ele coloca o samaritano falando porque eles achavam que eles eram impuros também, né? A pessoa foi o samaritano. Tem a ver Jesus contar assim para fazer ele refletir sobre isso? É igual se Jesus fosse hoje aqui no Brasil e chegasse e dissesse assim: olha, saiu o pastor, o ministro de música, e aí mais um argentino no meio do caminho. Cuidou. Essa rixa que existe entre brasileiro e argentino. É claro que não tem nem sombra de dúvida do que era. O samaritano era para um hebreu, era uma vergonha, era um ímpio, era alguém que demonstrava tudo que há de ruim na cultura deles. Então, o samaritano não era bom exemplo. Ele ele pega os dois exemplos de pessoas moralmente corretas da sociedade hebraica, que eram o levita e o sacerdote, e põe ao inverso, põe com atitudes erradas, não amando o próximo, não cuidando do próximo, e põe aquele em que realmente não é um bom exemplo, que é o samaritano, e põe dentro do contexto. Tá vendo o samaritano, que vocês apontam como impuro, ele teve uma atitude de graça. É esse o balanço realmente
e a irmã tem razão nisso aí também. É mostrar alguém que não tem valor nenhum na sociedade com atitudes benevolentes com os outros. Mais alguém? Só para ter noção do tamanho da rixa do samaritano, do hebreu com o samaritano. Depois sou eu. A questão do lavar as mãos, que eles sempre condenam, é porque os hebreus ensinavam para os seus filhos que tinham que lavar as mãos pelo seguinte, vamos supor, lava as mãos. Por quê, papai? Porque você tocou no corrimão da escada. Mas por que eu tenho que lavar a mão porque eu toquei no corrimão da escada? Porque algum samaritano pode ter tocado ali e a gente não sabe. E se ele tocou ali, e você levar a mão no pão, porque tudo comia com a mão, não tinha garfo e faca, e levar a boca, você se torna impuro. Então, só de imaginar que um samaritano tinha tocado no corrimão da escada, e com aquela mão suja, que o samaritano tocou no corrimão da escada, o filho pegasse o pão e colocasse na boca, ele se tornaria impuro. Só de imaginar isso. Por isso aquele escândalo que eles fazem de que Jesus não lavava as mãos. Os seus discípulos não lavam as mãos. Porque essa rixa, esse desprezo pelo samaritano era tão grande que o hebreu fazia isso a esse ponto. Então é por isso que Jesus vai e coloca justamente quem ajuda um samaritano. Que aí é pro cara pular nas alturas mesmo. Tipo assim, pô, tinha todo mundo pra você colocar ali como exemplo, você coloca que o samaritano ajudou, mas aí é o que eu falei. A gente tem que entender que a mensagem que Jesus estava tentando passar era pro perito da lei. Então, se você queria atingir o perito da lei hebreu naquele momento, falasse que o samaritano fez uma coisa boa. E quando Jesus diz, ore pelos seus inimigos, por aqueles que vos perseguem, ele estava... Amar o próximo e amar o que se persegue, é porque o judeu, da época de Jesus, eles tinham um momento das suas orações que eles se direcionavam a Samaria e pedia para que Deus viesse fulminar os samaritanos, que tirassem da história essa vergonha deles, né? Tamanho ódio. Aí Jesus pega e vem e fala, ama o próximo. E como assim? Como vai amar o samaritano? Diga aí, Pastor. Uma dúvida sobre o samaritano, então. Essa eu não sabia. Ele tinha o conhecimento das escrituras ou não? Por causa dessa rixa, por causa de todo esse histórico, eles não conheciam a escritura? Bem, a mulher samaritana, ela demonstra algum conhecimento ali. Que ela diz que o poço foi o nosso pai Jacó que deixou. Então havia uma cultura assim... você vai pegar um texto, hoje, como é que chama, que a gente lê? Macabeus, você vai ver a ação do samaritano já naquela época, e havendo essa divisão do monte que eles adoravam em Jerusalém, lá embaixo. Então, havia-se uma preocupação deles com as escrituras, de estudar e tudo, porém, não havia... esse intercâmbio de ensinamento, né? Os samaritanos tinham dentro do culto deles algumas coisas muito pagãs, principalmente influências babilônicas que eles receberam. Agora, chegava o judeu, manteve, quando se consagraram, eles manteram distância de uma forma mesmo repulsiva sobre os samaritanos. Mas há de se entender que havia, sim, toda uma estrutura religiosa ali também. Que tinha um templo, tinha um lugar para adoração, tanto que a mulher samaritana pergunta se realmente o que ela estava fazendo era correto. É isso, Gil? É isso aí? Você não disse? Mas aqui não. Eles conheciam sim, Milo. Mais alguém? Porque daí, eu ia colocar justamente, porque daí o que eu entendo que Jesus quis dizer é o seguinte: o cara não é do povo de vocês, não tem o conhecimento de vocês, o conhecimento é muito pouco, né? Já ouviu falar, mas ainda assim fez muito mais do que vocês que conhecem, que estão aí todo dia trabalhando e não fizeram o que ele fez, né? Então, eu vejo assim, ele quis colocar a pessoa que vocês acham que nunca faria isso, porque não tem o conhecimento de vocês, foi lá e fez muito mais do que vocês que vivem
entre aspas, né, vivem isso. Tá? Eu vejo esse impacto, né, pelo lado Sim, do mestre da Leila. E esse homem que estava à beira do caminho, ele era israelita, tá? Ele era israelita. E o samaritano não podia tocar no israelita. Entendeu? O homem que estava à beira do caminho, quando ele desce de Jerusalém, ele era um cara hebreu. Porque o que Jesus queria fazer? Causar escândalo. Então, outro escândalo. Um samaritano saiu bonzinho com um hebreu. E nem os hebreus, que era o sacerdote, e o levita, que eram do próprio povo dele, o socorreram. E veio um samaritano e fez duas coisas repulsivas para o hebreu. Ajudou o hebreu e ainda tocou nele. Porque o cara precisou pegar no cara à beira do caminho. Jesus faz questão de dizer que ele descia de Jerusalém justamente para comprovar isso, que ele era um hebreu. Se ele não fosse um hebreu, Jesus colocaria que ele era um viajante, um estrangeiro. Então, esse homem que foi saqueado na beira do caminho, ele também era um hebreu. E o samaritano não podia tocar no hebreu, e ele sabia disso. Só que, como Jesus quer a profundidade da estrutura, do que ele está falando para o perito da lei, ele vai e fala que o samaritano, além de ajudar, tocou no hebreu. Então, aquilo ali, para o perito da lei, foi para ele dar 3 mortal para trás e 2 para frente. Tem alguma pergunta no chat aqui? A Celi está dizendo realmente algo que eu nunca entendi. Você quer fazer a sua pergunta, Celi? Ela falou, nunca me atentei, mestre. Eu não tô enxergando aqui. Eu vi que você não enxergou. Ah, beleza. Mais alguma pergunta? Vamos orar? Nós vamos encerrar, porque tá chovendo, os irmãos vão ter que ir embora. Tem lição, a lição para a semana que vem. Nós vamos ler em Lucas 18, do verso 9 até o verso 14. Lucas 18, verso 9 e 14, que é a parábola do fariseu e o publicano. De novo, o tema é sobre religiosidade. E aí vamos estudar essa parábola e que Deus nos abençoe. Vamos orar encerrando? Senhor, eu quero agradecer por esta manhã, pela tua palavra, ser tão transformadora em nossas vidas, ser tão maravilhosa, que atinge os nossos corações e que revela quem nós somos. Cuida de nós, Senhor, no resto desse domingo. Prepara nosso coração para que mais à noite possamos estar reunidos em Teu nome, celebrar a ceia do Senhor, agradecer ao Senhor por toda a semana, estarmos juntos com nossos irmãos e irmãs, quer seja virtualmente, quer seja presencialmente. É assim que nós oramos a Deus, gratos por esta manhã tão edificante. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.